Olá, eu sou Milene Sipas, diretora do grupo R-Point Renault e estou aqui para gravar o quarto episódio da nossa trilha de inclusão de mulheres no mercado de trabalho. Para quem já assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro, tem muito conteúdo nos episódios anteriores. Eu estou aqui com a Ana Minuto, que ela vai fazer um apanhadinho de como foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas antes disso, Ana, por favor, seja muito bem-vinda e fala para nós quem é a Ana Minuto. Oi, gente linda, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Ana Minuto, uma mulher negra de pele retinta, com os cabelos encaracolados ou crespos até o ombro. Estou com uma camiseta linda, que a gente ainda não descobriu a cor, mas a gente acha que é rosa. E atrás da gente tem uma parede branca. Nossos episódios foram sensacionais e você precisa assistir, tá? No primeiro episódio, nós falamos sobre Inclusão e a importância da inclusão da mulher. Trouxemos números, trouxemos dados, trouxemos várias informações. No segundo, nós falamos sobre soft skill. Trouxemos 2 soft skills extremamente importantes: comunicação e mindset digital. Super importante. No terceiro, nós falamos sobre o case. Case. Vocês acreditam que é o maior e melhor case da América Latina? Adoro. É sobre isso. Foi demais. E é importante que você assista, porque nós estamos falando sobre sonhos, estamos falando sobre se posicionar na vida, estamos falando sobre mostrar para o mundo o nosso trabalho e ser reconhecido por esse trabalho ou reconhecida por esse trabalho. E hoje nós vamos falar sobre dicas. Depois de tudo que a gente falou sobre a inclusão, a importância da inclusão da mulher no segmento de trabalho, sobre soft skill, hard skill, nós vamos falar agora, falamos de case para mostrar que é possível ter um case inclusivo com resultado positivo. E agora a gente vai fazer um apanhado de dicas, né? Dentro de tudo que a gente falou, das dificuldades, das barreiras que precisam ser superadas, da necessidade da capacitação, que dicas, Ana, que é importante para quem nos ouve, para quem nos escuta, nos assiste, que dicas você, mulher, e para qualquer um, que é importante na sua jornada de trabalho, quando a gente fala de inclusão, diversidade, e também para os empresários, porque eu falo muito isso, né, quando eu falo do case da concessionária feminina, que peça fundamental foi o empresário, foi o dono, o acionista, que me deu a permissão e investiu. Por quê? Porque eu fiz o quê? Um projeto pautado com métricas possíveis de ser mensuradas e tangíveis. E aí sim, faz sentido, vamos colocar em prática. E realmente está aí, está rodando, está super bem e vai continuar crescendo, porque se depender de nós, vai continuar a ser o sucesso que é, porque as mulheres estão capacitadas para isso. Então, que dicas? O que você olha hoje e fala, olha, para você que está assistindo aqui o nosso R-Podcast com a Ana Minuto, não pode deixar de prestar atenção nessas dicas. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 5 dicas para empresas e 5 dicas para pessoas. Anotem. 5 dicas para as pessoas, que vai ser a primeira. A primeira é sobre autoconhecimento. É importante que você entenda quem é você, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, quais são os seus padrões, por que você faz o que você faz, entenda quais são as suas habilidades e competências, que você é sensacional e tem habilidades e competências que pode ser que você nunca consiga ser. Então traga alguém para o seu time que seja muito bom naquilo, e é por isso que a gente trabalha em conjunto, né? Então é importante a gente entender esse processo. O segundo é, entenda que a vida é uma jornada e essa jornada requer atualização constante. A maioria de nós acredita que fiz uma faculdade e já está tudo bem, não preciso fazer mais nada. Negativo. Parei. Só que não. Além de cursos técnicos, é importante que você também faça cursos que desenvolvam as suas habilidades e suas capacidades sócio relacionadas a relacionamentos, né? Porque a maioria de nós, como eu digo, o mercado ele contrata você pelo técnico, mas te dispensa pela falta de soft skill. Então pensa nisso. A terceira é esse entendimento que você precisa fazer network, né? Ninguém vai contratar um inimigo, então a gente sempre vai contratar uma pessoa que a gente conhece. E é importante que você entenda que se ao seu redor só tiver pessoas parecidas com você, automaticamente e sintomaticamente você vai indicar essas pessoas. Então comece a se relacionar com pessoas diferentes. Você tem o seu LinkedIn? Comece a seguir pessoas diferentes de você. Pessoas de espaços diferentes, locais diferentes, pontos de partidas diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes. Para quê? Para que você realmente consiga viver a diversidade na prática.
Uau! Ainda mais se você é uma pessoa que é líder. Muito A interessante. quarta é você entender que você precisa saber onde você está e onde você quer chegar dentro de uma empresa. E aí a gente fala sobre carreira. Carreira é toda a junção de quando você começou a trabalhar, do primeiro curso que você fez, até hoje vai para o resto da vida. Então, a gente vive muitas vezes em função de uma empresa. E você precisa vivenciar em função de você. Para que você entenda quem é você e possa entregar o melhor para a sua empresa e a sua empresa entregar o melhor dela para você. Tem um estudo que a geração Z só quer trabalhar em empresas que têm um propósito, né? Então a nossa forma de olhar o mundo também mudou. Na minha geração a gente queria ter carro, teria ter casa, uma família linda, doriana e já éramos felizes para sempre. Hoje não, hoje a outra geração está buscando, as novas gerações estão buscando propósito, tem que fazer sentido, né? Então elas estão escolhendo onde elas querem trabalhar. E a quinta que eu trago, que eu acredito que é extremamente importante, seja você e mude o mundo. As pessoas precisam de você, da forma que você é, da forma que você fala, como você se veste, onde você trabalha, com as suas culturas, com as suas manias, né, com a sua religião. Com a sua individualidade. Com a sua individualidade, porque somos plurais. O mundo precisa de você. Então, não queira copiar outras pessoas. Você tem valor. Então, acredita nesse valor e busque os seus sonhos. Não espere que ninguém vai entregar eles embrulhado numa caixinha. Você vai ter que correr. E a gente correu, né? Correu, não. E assim, e é muito importante o que você falou, porque a gente pode sim se inspirar, a gente pode sim admirar, né? Mas colocar a nossa identidade. Isso é fundamental. Eu falo isso porque quando eu idealizei a concessionária feminina, óbvio que eu me inspirei. Eu me inspirei em coisas que já aconteceram, mas eu coloquei a minha identidade, eu coloquei o meu propósito, porque que você falou, né? Seja você. Porque o mundo precisa da sua individualidade, o mundo precisa da sua assinatura como ser humano, contribuindo para a sociedade. Que máximo! Adorei esse 5. Sim. E para a empresa? Para a empresa, primeiro é entender o que é diversidade e inclusão, né? E o quanto a falta de diversidade e inclusão, a longo e a curto prazo, vai gerar problema para a sua companhia. Entender que diversidade e inclusão é sobre negócio. Verdade. Diversidade e inclusão é um braço do negócio que precisa de uma diretoria própria, que precisa de uma área própria. Não adianta querer fazer palestrinhas toda semana ou todo mês, só quando acontecem coisas importantes ou são datas importantes para os grupos bem representados, que isso não é diversidade e inclusão. Isso é só fazer palestra, coisa que você já fazia antes, né? Segundo, é entender sobre diversidade e inclusão. E você só entende se relacionando com pessoas de grupos subrepresentados. Não queira arranjar solução para coisas que você desconhece, que você nunca vivenciou. Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente também fala sobre subjetividades. Só eu sei o que é entrar numa loja e não ser bem atendida. Só eu sei o que é ser seguida num shopping. Só eu sei eu entregar o meu currículo, que é sensacional, e ele não está pronto. Você é boa, mas essa vaga não é para você. Então, converse com pessoas diferentes de vocês. Trabalhe com pessoas diferentes para que vocês consigam entender. Dê a oportunidade do diverso de fato, né? Sim. Que não fique no discurso. Sim. O terceiro ponto faça um diagnóstico para você entender o que está acontecendo dentro dessa empresa. Porque muitas vezes as empresas têm mulheres e tem pessoas pretas e tem PCDs e tem LGBTQIs, mas normalmente estão no chão de fábrica, né? Então não tem nenhum poder de decisão, não tem nenhum poder de trazer informações novas. Desenvolve esses talentos também. Isso, faça esse diagnóstico. A quarta é cultura. Se você não olhar para a cultura da sua empresa e fizer a transformação na cultura, tanto faz quantas pessoas diversas você vai contratar, porque elas vão sair. E você não vai conseguir mostrar para o mercado através do Empowering Brand que você está realmente fazendo diversidade e inclusão. Então a gente precisa fazer esse processo de fazer esse círculo e juntar as coisas, colar as coisas. E a última coisa comece diversidade e inclusão entendendo que você não sabe nada. É verdade. Você não sabe nada. É isso mesmo. Como eu também não sei. Porque eu estou há mais de 30 anos trabalhando com diversidade e inclusão. E todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Exato. Por isso que as coisas mudam, as coisas se transformam. E o quanto você está disponível, disposto e disposta a realmente gerar impacto no mundo. Porque quando a gente pensa em diversidade e inclusão, a gente também está falando sobre impacto social. A gente está falando sobre a responsabilidade que as empresas têm com a sua comunidade. E uma coisa muito importante, falando no âmbito de empresa, eu falo por vivência própria minha, é a questão da doação de si, do seu investimento de tempo. Porque assim, quando eu decidi montar a concessionária feminina, eu tinha que manter todos os outros KPIs no nível que eu fazia. Porque se baixasse um KPI,
O que ia acontecer, Ana? Baixou o KPI porque o teu foco está em fazer a concessionária feminina. Muito pelo contrário. Quando colocamos para rodar o projeto, o que aconteceu com os outros KPIs? Por incrível que pareça, todos aumentaram, porque o pessoal se dedicou tanto que, consequentemente, a prática ela foi se multiplicando nos outros departamentos, nas outras unidades. Então, assim, cada um de nós, principalmente empresa, quanto você, empresário, líder, diretor, dono, está disposto a investir tempo, dedicação, transpiração para conhecer, ouvir, principalmente ouvir, eu tive que ouvir muito, e aí colocar na prática. E respeitar o tempo, novamente, da maturação desse projeto. Sim, porque a maioria das pessoas, a maioria das empresas, elas têm muita pressa. Exato. Então elas colocam uma graninha ali, Quer já ontem. quer que, nossa, no instante. Gente, precisa ter muita coragem para fazer falar e vivenciar diversidade, equidade e inclusão. Porque você está falando sobre você. Se a sua empresa é toda branca, você fala sobre você. Se a sua empresa é toda preta, você fala sobre você. Se a sua empresa é mista, você fala sobre você. Então, as pessoas, né, e o que o mundo vê está relacionado a você, que é líder, que é gestor, que é dono. Porque se você não tem essa visão de que diversidade, equidade e inclusão é importante, você precisa ser um exemplo. E se você não é, não espere que as pessoas embaixo vão ser. E muito mais que isso, tem que ser sincero. serão anos. E serão anos. Serão anos. Então tem coisas que a gente está plantando hoje que a gente não vai ver. E é constante, Ana. E isso não vai parar nunca. É um trabalho constante, cada dia a gente aprende um episódio novo, a gente vê uma situação nova, a gente descobre coisas que no passado não faziam diferença, não faziam sentido e hoje faz totalmente sentido. Então, assim, eu super amei essa trilha contigo, porque é realmente algo que eu acredito, trabalho mesmo, né? O time também vive isso comigo, acredita, eu sempre falo que você deu esse exemplo no episódio anterior, né? Tudo é realmente, queira ou não queira, o líder ele tem isso. Então, diversidade e inclusão é algo que faz parte do nosso DNA, faz parte, é sempre na vida pessoal, na empresa, em tudo. Então, para vocês que curtiram conosco essa trilha, foi maravilhoso poder estar contigo. Eu fico te ouvindo, né? Vai falar aqui, às vezes assim, eu fico encantada com o conteúdo, com a quantidade assim de informações e informações fáceis de serem entendidas, que acho que isso que é o mais legal, é quando você se faz claro a questão da comunicação. Isso, espero que tenha agregado para vocês. Com certeza terão outros episódios com outros temas, mas essa trilha sobre inclusão de mulher no segmento de trabalho, vocês têm que assistir. Foram 4 episódios, foi super rápido. E claro que nós vamos fazer um outro aqui, outro para falar contigo, Ana. Muito obrigada. Acredito que a gente conseguiu passar a mensagem e que muitas pessoas se inspirem em multiplicar a inclusão e a diversidade na sua vida e nas suas empresas. Eu te agradeço muito. Agradeço a vocês que participaram conosco, que assistiram. Siga a R-Point nas nossas redes sociais. Quer saber mais sobre a Ana Minuto? Siga a Ana Minuto, conheça toda a história dela e é maravilhoso. E a gente termina aqui a nossa trilha de inclusão e diversidade da mulher no segmento de trabalho. E é o R-Podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio. Vem para R-Point.